Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou concluir as minhas leituras do mês de maio falando dos dois últimos livros que eu li. O penúltimo faz parte do desafio Livrada, tá na categoria de livro esgotado, uma preciosidade da biblioteca, né? Frequentem as bibliotecas de suas cidades porque vale a pena, você vai encontrar coisa lá que não tem nem como comprar. Um dos exemplos é esse livro que eu li, que foi O Veredito em Canudos, do escritor húngaro Sándor Márai. Eu já tinha lido um livro desse autor que eu gostei muito, que foi As Brasas, está linkado aqui embaixo o vídeo que eu fiz sobre ele. Bom, esse autor ele viveu quase 90 anos, entre 1900 e 1989. Ele não se deu muito bem ali, não foi muito bem aceito no seu país, né, comunista, porque ele era a favor da liberdade de pensamento, né? Então ele se mudou para a Alemanha e terminou seus dias ali nos Estados Unidos, né? Se matou com um tiro na cabeça. Tem que ter um desgosto muito grande pela vida para uma pessoa de quase 90 anos ainda se matar. Bom, mas enfim, esse livro que eu li foi O Veredito em Canudos, porque no começo do ano eu tinha feito a leitura de Os Sertões e tomei conhecimento aqui desse livro e achei assim muito interessante, quis ler o livro. Ele é bem curtinho, ele tem 150 páginas, foi publicado pela Companhia das Letras, mas o que me levou a querer ler é saber o que leva uma pessoa, um húngaro, a querer escrever um livro sobre a Guerra de Canudos, né? E logo no começo, na introdução, a gente toma conhecimento que o Sándor Márai, ele leu com grande dificuldade, né, o que dá para entender perfeitamente, a versão inglesa ali dos Sertões de Euclides da Cunha e ficou assim fascinado por essa revolução. E ele teve a ideia de escrever ali, esse livro foi publicado em 1970, a versão daquilo que os fatos que ele achou que ficaram de fora ali no livro do Euclides, né? Bom, eu comecei gostando bastante da leitura quando ele usa como protagonista um bibliotecário já de idade avançada, e esse bibliotecário, 50 anos antes, ele participou da Guerra de Canudos como soldado. Então ele começa relatando ali as experiências dele como soldado lá. Só que da metade do livro em diante, eu acho que eu comecei a não gostar tanto do livro por um recurso que o autor utilizou, em que ele coloca uma personagem feminina, uma prisioneira que os soldados conseguem pegar ali, que estava vivendo em Canudos, no arraial de Canudos, e ela se revela uma mulher bastante culta, da alta sociedade ali europeia, que sabe-se lá como foi parar ali no meio do arraial de Canudos. Então eu achei que ficou um recurso assim um pouco absurdo. Eu até entendo que ele quis ali, a ideia do autor era colocar o ponto de vista de alguém que viveu ali dentro do arraial, né? Então ele vai relatar através dessa personagem o dia a dia do arraial, o que levou algumas pessoas a abandonarem tudo e viverem ali. Fala um pouco, muito pouco mesmo sobre o conselheiro, né? Então, mas eu achei que ficou um recurso assim que eu não gostei tanto, tá? Acho que a primeira parte do livro é um pouco melhor. Mas eu acho que mesmo assim vale a leitura, mas eu acho que só vale para quem leu Os Sertões, tá? Pelo menos se não leu, tem que fazer uma pesquisa sobre o que foi a Guerra de Canudos, tem isso resumido ali na internet, mas se você simplesmente ler sem saber nada, o livro ele não vai fazer muito sentido, tá? Então gostei mais eu acho que eu vou gostar mais do livro do Vargas Llosa. Eu vi a Day Araújo do Ontológico falando sobre a Guerra do Fim do Mundo e eu acho que deve ser um livro vai ser um livro de leitura mais agradável, que eu acho que eu vou gostar mais. Então em breve eu pretendo ler também a versão do Llosa sobre a Guerra de Canudos. Bom, depois, concluindo o mês, o meu projeto de ler a comédia humana, eu comecei aqui o volume 5, e aqui ele já começa Estudos de Costumes, Cenas da Vida Provinciana. E o primeiro título aqui foi o Úrsula, tem sempre essa folha de rosto bem bonitinha. O romance que eu li dessa vez foi o Úrsula Miroé, um romance de cerca de 280 páginas, publicado em 1841. Úrsula Miroé. Bom, esse livro ele é o seguinte:
Ele vai contar pra gente a história da jovem Úrsula, que é uma órfã. E ela é criada por um tio, assim, meio longe, acho que uma espécie de tio-avô. Ele é idoso já, e ele é rico, que é o tio Miroe, e ele adota a menina. Bom, e ele é de uma cidade provinciana, ali uma província da França chamada Nemours, que tem uma peculiaridade. Nessa cidadezinha, nessa província bastante pequena, grande parte ali dos habitantes, eles são aparentados, né? Então basicamente são 5 famílias que se combinaram entre elas, então todo mundo é meio parente. E o tio Miroe, ele tem bastante dinheiro, e quando ele volta para essa cidade com a Úrsula, os seus ali herdeiros diretos, eles já estão de olho lá, como abutres mesmo, na herança, né? E ficam muito preocupados em perder aquela herança para a Úrsula, né? Para a sobrinha dele. Eu gostei muito do livro por 2 motivos. Primeiro porque, né, a comédia humana ela vai trazer o retrato da sociedade francesa daquela época, né, primeira metade do século XIX, em seus vários aspectos sociais, econômicos, políticos. A gente vai tomar conhecimento disso. Então aqui ele vai falar muito sobre as leis de herança, como elas eram rigorosas, eram muito rigorosas e muitas vezes injustas, né? Então, o livro vai trazer pra gente como que o tio, ele tenta ali dar um jeito de burlar essas leis para que a Úrsula consiga receber alguma coisa, porque tem herdeiros ali na frente dela e que são os abutres da história. O outro motivo que eu gostei muito, que me fez gostar muito desse romance, foi que o Balzac, ele era um grande interessado ali em fenômenos parapsicológicos, né? Fenômenos ditos sobrenaturais. Então ele estudava as correntes que estavam em vogas na época, como as teorias de Swedenborg, a homeopatia do Hahnemann, que surgiu naquela época, hipnose, indução, sonambulismo, e a gente percebe que várias dessas correntes ali acabaram sendo compiladas ali na doutrina espírita por Allan Kardec alguns anos depois. O Balzac, ele morreu antes da doutrina espírita aparecer em 1857, mas muitas dessas ideias estão ali. Inclusive, um dos capítulos do livro, o Balzac, ele vai descrever a teoria do magnetismo de Mesmer, né? E ele usa todas essas teorias, principalmente o mesmerismo, na resolução do romance. E isso foi muito criticado na época pelos críticos literários, né? Como era de se esperar que acontecesse. Que acusaram de ser um recurso ali fácil, né, para a resolução do romance. Eu realmente achei assim alguma coisa um pouco exagerada, eu acho que ele forçou um pouquinho a mão, mas mesmo assim eu gostei do resultado, tá? Eu gostei desse recurso, de ver isso no livro. Só vou selecionar uma frase aqui. Uma das personagens diz, um dos abutres: importo-me tanto com Úrsula como com o ano de 1840. Isso equivale a dizer que não se importa nem um pouco. Esta frase alude à crença segundo a qual o ano de 1840 devia marcar o fim do mundo. Quer dizer, essa coisa de uma data para o fim do mundo existe há muito tempo, né? Até hoje ninguém acertou. Bom, então é isso, espero que tenham gostado, deixem aí nos comentários se leram algum desses livros e a gente volta no próximo mês para falar sobre as minhas leituras de junho. Até mais!